Massa. Fala pessoal, sou eu aqui de novo, Fagner Socila no Papo de Salão e sempre do meu lado esquerdo do peito, ele. Mas é do lado esquerdo de quem tá vindo ou de quem tá voltando? De quem tá indo. De quem tá sempre. assistindo. De quem tá assistindo. Então do lado esquerdo do senhor Gonçalves aqui sou eu, Fernando Bernini, também da Socila. E hoje, com a senhorita Jordana Medley, uma pessoa que saiu do ramo de negócios bancários. Exatamente. E acabou no segmento de terapia sexual, Isso. né? Hoje você é a sexóloga, é isso? Sexóloga. Conta pra gente, Jordana, quem és tu, que tu fazes? Bom, primeiro é um imenso prazer estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz pelo convite. Ó, Jordana, a gente tá feliz com a sua vinda, viu? Que coisa boa. Bom, hoje eu sou sexóloga, instrutora de pompoarismo, certificada em massagem tântrica, coach em relacionamentos e terapeuta sexual. Há quase 10 anos eu venho transformando a vida de mulheres, dando para elas conhecimento e autonomia sobre o próprio corpo e sobre sexualidade. Então você faz as mulheres serem mais felizes ou encontrarem a sua felicidade. Também, né? As mulheres, os homens, Ah, as famílias, olha né? só. Eu também atendo homens na parte de terapia sexual, apesar da minha área de especialidade ser o prazer feminino. Né? É muito comum, desde criança, um homem ser criado sendo ensinada a olhar uma moça bonita na rua, né? A pegar todo o jardim de infância. A mulher não. A mulher, desde pequenininha, é ensinada a fechar Cruza essa as perna. pernas. Exatamente. Né? Então, nós mulheres, desde criança, independente da família, aprendemos que o sexo é errado, que é pecaminoso, que não pode, que uma moça direito, uma moça para casar, tem que ser séria e ter o mínimo de experiência sexual possível. E daí essa mulher, quando cresce, chega na vida adulta e faz como? Alguém fala amém, ela vai abrir as pernas? Não é assim que funciona. E fica à mercê do parceiro dela, né? Porque se ela não Exato. tem uma experiência, como é que ela vai se descobrir, né? Já que ela já não se descobriu lá atrás. Exatamente. Se ela não conhece o corpo, né? Se ela não se empodera do corpo dela, como que ela vai poder dar prazer para outra pessoa? Como que ela vai poder sentir prazer? E um outro tabu muito grande é exatamente sobre o prazer e sobre o sexo. Sexo é uma necessidade humana, assim como comer comida, assim como beber água. Deveria ser algo natural, mas infelizmente é algo deixado bem às escondidas. Tem uma questão social muito grande, né, Jordana? Que as Muito. pessoas, elas pautaram que sexo é uma coisa que as pessoas não fazem, né? Não sei como é que a humanidade está, né? como é que a humanidade está aí, né? Exatamente. Em crescente aumento, né? Como é que Isso. explica isso, né? Pelo sexo. Então por que, né? Por que apagar? Sexo não existe? Como assim sexo não existe? E sexo... E vamos separar também as coisas, né, Jordana? Espero que você me ajude com isso. Porque sexo é uma coisa, prazer é outra coisa. Sim. Né? E sexualidade é uma terceira coisa. E o que a Jordana faz é mostrar para as pessoas que sexo caminha separado de prazer. Vamos aprender a ter prazer. Seria isso. Também, mas não somente. O que, na verdade, eu trabalho com as pessoas é para que elas usufruam de toda a sua sexualidade, que vai muito além do sexo. Né? E também mostro para elas que é possível ter prazer sem ter sexo, mesmo prazer sexual. E, principalmente, uma coisa que eu bato muito na tecla, é que as pessoas precisam ter prazer na vida para que elas tenham prazer na cama. Ah, faz sentido. Não adianta achar que tá tudo errado e depois vai dar tudo certo na cama, né? Exato. Ó, peraí, isso que você falou é maravilhoso. A gente tem que fazer essa dicotomia, essa separação. Porque não é correr pro sexo para poder achar que você tem prazer na vida. E não é só porque você tem prazer na vida, você tem obrigatoriamente... Faz essa separação pra gente, Jordana. Uma frase que eu uso muito é que você precisa gozar a vida para que você goze na cama. O que isso significa? Você precisa desfrutar dos pequenos prazeres que a vida tem para te dar. Não dá para passar uma vida inteira trabalhando para tirar 15 dias de férias e ir para a praia e ser feliz. A conta não fecha no final. Não. A sua vida vai ser uma vida que não vai ter valido a pena. Então é muito importante a gente reconhecer ao longo da vida da gente os pequenos prazeres que a gente tem diariamente. Né? Para quem tem filho, é acordar e dar um abraço, dar um beijo. Para quem tem relacionamento, é dar um beijo na boca gostoso da Jordana, parceria. você falou uma coisa tão simples que eu levei anos para descobrir em terapia. Eu levei anos para descobrir em terapia que eu tinha que ser feliz um pouquinho todos os dias. Exatamente. E não feliz
não é um grande acontecimento que faz a gente feliz, não. É a nossa rotina, é a forma que a gente vive, né? É a aceitação de quem a gente é, da forma que a gente vive. Acho que isso é muito maior que qualquer outra coisa, né? E aí você está me falando que quando a pessoa não é feliz na vida... Ela não é feliz na cama. Uma pessoa que não se permite, que não consegue ter prazer na vida, reconhecer pequenos prazeres que ela tem, ela não consegue ter um orgasmo. O que é um orgasmo? Um orgasmo é um super prazer, que dura alguns segundos. Ele é bem rapidinho, porque senão a gente morreria, né? O corpo entra num estado fisiológico completamente diferente do estado de repouso. Por isso que o orgasmo é sempre rápido. Por mais que, às vezes, se for muito bom, parece que é uma eternidade, né? Mas, na prática, ele dura só alguns segundos. Então, muitas pessoas que me procuram em terapia sexual, que sofrem de anorgasmia, ou seja, ausência de orgasmo durante as relações sexuais, quando a gente vai estudando um pouco mais aquele indivíduo, aquela pessoa, você percebe que ela não desfruta de prazer na vida. Ela normalmente não tem permissão para sentir prazer. Por N coisas que aconteceram ao longo da vida, pelo que ela aprendeu que é, por todo o tabu que também ela tem sobre o sexo, né? O sexo é errado, é pecado. Como que uma coisa suja pode ser uma coisa que vai te dar prazer? Né? E aí, Jordana, você falou uma coisa que eu adorei, e a gente vai para um ponto aqui justamente porque isso é muito importante. Todo mundo fala de, eu tive problema na infância, eu fui boicotado, eu sofri bullying, beleza, isso já aconteceu. A gente não pode fazer nada por isso. Mas você, como uma profissional dessa área, e você pode dar a dica para a pessoa o seguinte, o que aconteceu, realmente aconteceu, a gente não pode mudar. Mas uma mudança de comportamento, uma mudança da forma que você enxerga. Porque o interlocutor, ele tem condições de perceber o que ele está enxergando e ele mudar sobre o comportamento. Não é sobre aquilo que está acontecendo, é sobre o comportamento dele perante aquilo que está acontecendo e que aconteceu. Isso pode ser alterado. Você, como uma profissional da área, qual que é a dica que você dá para a pessoa? Você fala assim, calma, vamos fazer novamente de uma forma diferente? Qual que é a dica que você dá para aquela pessoa que tem esse preconceito que ele mesmo criou disso na mente dele? Bom, é principalmente buscar mais orientação e educação sobre o assunto, né? Observar outras pessoas falando, realmente pesquisar, porque as pessoas acreditam que sexo a gente nasce sabendo, e não é assim, né? Ninguém vem com bola de cristal, nem a gente, nem a nossa parceria. Então é muito importante sempre estudar sobre, né? Pesquisar sobre. E se alguma pessoa tem alguma questão interna, né? Principalmente questões oriundas da infância, terapia, gente, né? Terapia é fundamental. Não adianta dica rápida no YouTube, Instagram, rede social. Dependendo do que você sofreu, dependendo pelo que você passou, principalmente em casos de abuso, é fundamental que a pessoa procure uma ajuda psicológica adequada. A vida pode ser muito melhor, muito mais gostosa do que ela é quando você se conhece, né? Quando você se descobre, quando você finalmente entende o que você passou, por que você passou e que você pode racionalmente escolher agir diferente. Não é o que o outro fez com você que faz com que o seu comportamento aconteça. É como você decide se comportar relacionado ao que o outro te fez ou falou. Lindo isso, Você respondeu uma coisa muito legal aqui, que passou uma coisa na minha cabeça. No início, né, da minha vida ali como pré-adolescente, ali, as duas referências das pessoas que mais me ensinavam sobre sexualidade e sexo, chutar. Meu pai e minha mãe. Eu nunca tive relação com os dois. Então imagina, eu aprendi o que é isso sobre o que eu não devo fazer. É sempre assim, e não aprendi, né? O que eu posso e o que eu devo fazer. Então olha que maluco. Eu aprendi coisas com as pessoas que são referências pra mim, que tinha um tabu muito grande pra mim poder passar as coisas de o que é proibido. Não, você ficar estudando a vida inteira, tira a mão daí, menino. Mano, como que aprende? Tira a mão daí, pode, menino. sexo Você engravida. cresce com um gatilho que você não deve botar a mão na sua genitália, pô. Que loucura. Então, inconscientemente... Cuidado que as pessoas vão chegar perto de você. Isso não pode, não faz isso, não faz aquilo. Não há educação sexual no país, né? São gatilhos criados ali que uma hora vai ser acionado. Não há. Quando a gente fala de educação sexual infantil, educação sexual adolescente, não é sobre ensinar a fazer sexo. É sobre ensinar sobre sexualidade. E o que sobre o corpo. Isso. Né? E o que é sexualidade? Segundo a Organização Mundial da Saúde, sexualidade é a energia que move a vida e faz com que os seres humanos se relacionem.
é aquilo que te faça feliz. E não tem a ver com sexo, Não né? tem a ver com sexo. O sexo está contido dentro da sexualidade. Só que a maioria das pessoas não sabe disso. E quando vai se falar de educação sexual dentro das escolas, nossa, é um absurdo. O que é isso? Vão ensinar coisa errada para o meu filho. E não é nada disso, né? Infelizmente, muitos dos homens ainda hoje aprendem a fazer sexo através da pornografia visual. E o que a gente tem na pornografia visual? É um monte Mentira, de né? homem com membros gigantescos, quanto maior, melhor, e a verdade não é essa, e um bando de mulheres com buracos muito grandes e molhados. Então, é um grande membro entrando dentro de vários buracos. E o sexo não é isso, né? Principalmente para a mulher. Tem muita coisa além disso. Muito. A mulher tem muito mais prazer com a estimulação externa, a estimulação clitoriana, do que através da penetração. Vagina é canal de parto. Vagina não é lugar para a mulher ter prazer. O órgão sexual feminino é o clitóris. O órgão da mulher equivalente ao pênis no homem sobre a prática sexual é o clitóris, não é a vagina. E muita gente não sabe disso. Não adianta nada você ter lá 50 centímetros, 40 Vai de parar bitola. onde, gente? Vai atravessar na boca, né? Sendo que você passou pela fase principal e não prestou atenção. E assim, mesmo no canal vaginal, a gente tem alguns pontos que podem ser favoráveis ao prazer feminino, principalmente no primeiro terço do canal vaginal. A vagina da mulher em repouso, média em média 8 centímetros, 8 a 12 centímetros. Só que a vagina é um órgão digital, então ela fica fechadinha quando a mulher está em repouso. Quando a mulher fica excitada, ela sabe que vai rolar um sem-vergonhice, essa vagina cresce. A vagina cresce em profundidade e diâmetro igual ao pênis. O que acontece é que nós mulheres crescemos para dentro e vocês, homens, crescem para fora. A gente ajoelha, agradece, fica bastante feliz, né? Gosta de ver umas coisas assim, maravilhoso. Mas a gente cresce internamente e muitas mulheres e muitos homens não sabem disso. Então, a maioria dos homens, quando eu atendo, eu faço também despedida de solteiro, além do chá de lingerie, né, que é um evento que muita gente conhece. Nos eventos masculinos, os homens sempre me perguntam como ter o pênis maior. Como ter o pênis mais largo? E Como como durar faz? mais tempo na cama? Né? É Vai uma responder isso curiosidade. tudo agora, né? Talvez. A audiência Né? explodiu. Nossa, imagina. Como durar mais tempo Depois na o cara cama? descobrir que ele aumentou 20 centímetros, não vai adiantar nada. E aí, nunca me perguntam como dar prazer para uma mulher. Isso é muito poderoso. Nos eventos femininos, as perguntas são: como satisfazer o meu homem? Como dar um chá na cama? Olha a Como diferença. ficar mais apertadinha porque assim eu fico mais gostosa? A mulher nunca me pergunta como eu tenho mais prazer. Olha, Então, fazer os eventos masculinos, principalmente, me abriu muito o olhar. não tem como dar certo isso, né? Desculpa te cortar, mas olha só, um é pro eu e o outro é pro outro. Ué, tudo tá virado pro homem. Exatamente, Né? por conta da sociedade machista que a gente vive, patriarcal. É um outro assunto, mas por que isso aconteceu? Porque há muito tempo, desde sempre, na verdade, desde que o mundo é mundo na sociedade moderna, a mulher foi vista apenas como ser reprodutivo. Então a mulher só servia para fazer crianças. E os homens se divertiam entre eles, inclusive na época do Também, reinado, né? exatamente, na época da Grécia Antiga, um homem só poderia amar um outro homem, porque a mulher não era digna de amor. Era só reprodução. A mulher era apenas para reprodução. Então, o amor e o afeto era trocado entre homens naquela época, naquela sociedade. Só que à medida que o mundo foi evoluindo, a sociedade foi evoluindo, ainda ficou um peso muito grande sobre a mulher. Tanto é que até pouco tempo atrás era muito comum ouvir a frase que um homem trocou uma moça de 50 por duas de 25. Isso era completamente aceitável, porque uma mulher de 50 anos normalmente está menopausiada. Uma mulher menopausiada não pare mais. Então, se ela não pode fazer criança e eu tenho que perpetuar a minha espécie, Perdeu a função. vou trocar de mulheres, né? Então, em algumas comunidades antigas, as mulheres menopausiadas, elas eram afastadas do restante da sociedade Olha só, que e cruel. só ficavam para cuidar das crianças. Eu vou te dar uma frase, um insight. Talvez você vai conseguir encaixar isso nos seus conhecimentos. Na Grécia Antiga, na época dos heróis e dos semideuses e os deuses, uma vez questionou-se a esposa de Zeus junto com Zeus, falando da infidelidade dele. Por que ele traía ela tanto? E Zeus foi o pior de todos, né? Ele, às vezes, se passava até de animais para entrar dentro de castelos e fecundar as mulheres dos caras. E ele faz uma resposta muito interessante nesse sentido. Ele fala assim, não é justo. O meu Criador te fez você sentir prazer 10 vezes mais do que eu, quantas vezes você quiser,
sendo que eu sinto 10 vezes menos do que você, e não é quando eu quero, é quando eu posso. Então ele era infiel justamente por isso. Olha só pra você ver quanto profundo isso. E tem um velho ditado que diz o seguinte: o homem escolhe quanto mais melhor. Mulher não. A mulher esconda aquele que é melhor. Então, para o homem do passado, a quantidade era melhor. Para a mulher, não. É a qualidade. Porque ela escolhe com quem ela vai ficar. O homem fica com quem ele puder. Isso também é muito cultural, né? Principalmente porque a mulher, antes, ela não podia ter vários relacionamentos. A mulher não podia ter experiência sexual, independente da questão religiosa, que eu não estou trazendo para cá. E ficar casada até morrer. Exatamente, Ou né? ser trocada, né? Então, hoje, tem aquele povo do Red Pill, né? Os moços fazendo coisa errada, os moços da boina, do Campari, tá uma loucura essa internet. Falando-se sobre como que tá difícil para o homem hoje, já que as mulheres têm muito mais experiência sexual, que isso é um absurdo, que as mulheres de antigamente que eram boas mulheres. E aí vem nós mulheres e falamos, mas espera aí, o absurdo é porque então você não fazia sexo direito e agora a gente parou de fingir? Porque o que acontece? Desde sempre, as mulheres foram ensinadas a fingir que estava bom. Né? Muitas mulheres não têm orgasmo, muitas mulheres não sentem prazer, porque orgasmo é uma coisa, prazer é outra. Tá tudo bem a pessoa ter um sexo de extrema qualidade, com muito prazer e não ter orgasmo. O foco do sexo não deve ser o orgasmo nunca. O foco do sexo deve ser a troca de erotismo, a troca preferencialmente de afeto entre agora aquelas vamos lá, pessoas. na troca. O que você falou eu acho legal demais. Eu tenho acompanhado esse movimento Red Pill, tá crescendo muito. Infelizmente, é bom deixar claro. Infelizmente não. Ele é legal, ele é válido, sabe por quê? Porque ele vai pegar a parte ruim do feminismo e vai aflorar. E tudo que é extremo demais a gente vai ter que cortar, mas vai vir um novo simbolismo no meio. E vai vir nesse novo simbolismo no meio a valorização da mulher que procura isso. A mulher que procura entender, a mulher que procura não viver para um homem só, a mulher que tem a inteligência de falar assim, é sobre mim, não é sobre quem está do meu lado. Porque até mesmo o MGTOW do passado produziu uma mulher muito ruim também. De não conversar com ninguém, não interagir com ninguém, porque na cabeça dela, eles vão me julgar. E não é sobre isso. Hoje a gente consegue ter relação com mulheres, bater papo, conversar de uma forma muito ampla, muito gostosa e muito saudável, sem imaginar que a mulher tá dando mole pra gente. Porque antigamente isso era péssimo. A mulher era treinada, sabe pra quê? Pra às vezes ser ríspida, pra não conversar com as pessoas e não interagirem, sabe por quê? Porque você tá dando mole pro cara. Um bom dia era abertura pra te pegar pelo braço, pra passar a mão. Eu já fui assediada na rua algumas vezes. E às vezes assediada por uma forma educada, que é péssimo também. Não. Tô falando de assédio mesmo. Quando eu tinha 17 anos, eu estava indo pra CEMIG, eu trabalhei na CEMIG na minha adolescência, e eu estava de calça jeans e uma camisa de manga comprida igual a rolê. Um homem veio andando atrás de mim, eu estava mancando, porque eu tinha recém tirado um gesso da perna, havia quebrado a perna no Kung Fu, e esse homem veio por trás de mim e passou a mão entre as minhas pernas, enfiou a mão no meio das minhas pernas, passou a mão com vontade e seguiu andando. Isso é um crime. Sim. Ele é um criminoso. Mas só para ter uma noção sobre como que era e como que está um pouco melhor hoje, ao chegar no meu ambiente de trabalho, comentar com os meus colegas também, adolescentes, sobre o que havia acontecido, e eu meio sem entender, que eu não podia correr, não podia bater, não podia fazer nada, né? Tava com a perna machucada. Jô, mas quem manda ser gostosa desse jeito? Nossa, olha que só, absurdo. defenderam o cara. Foi o que eu ouvi de Cara, homens e mulheres fazer uma na coisa época. dessa, né? E eu estava de calça jeans e blusa de gola rolê. Eu estava com o corpo completamente tampado. Hoje eu percebo que isso acontece um pouco menos. Hoje eu percebo que o assédio, mesmo que educado, que era antigamente, né? As mulheres ouviam muitas cantadas na rua, né? Ô gostosa, ô delícia. Isso hoje acontece muito menos, ou quase nada, eu diria, para uma experiência pessoal. Só que ainda assim há um caminho muito longo. É isso que eu quero te falar. E esse Red Pill, o comportamento das mulheres, o feminismo, tudo é válido. Porque a gente tem que tirar a base, sim, para aquelas pessoas que vão até o extremo, ver que não tem saída mais e vai ter que voltar. Então, assim, eu não tô falando da bandeira Red Pill, do feminismo ou de qualquer coisa, mas da gente criar um conjunto de normativas que faça sentido, mas que seja abordado isso. Porque você fala com uma tranquilidade tão grande, você fala com uma serenidade tão grande de algo que é tabu. Falar de ter que fazer sexo
sem chegar no orgasmo, pro homem é assustador. Nossa, e quando Como eu falo assim? que sexo não é penetração? Gente, na terapia é uma loucura. Eu atendo muitos casais que me buscam, e a maioria dos casais é por uma inadequação sexual no sentido de uma das pessoas desejaria mais sexo e a outra desejaria menos sexo. E normalmente, quem que procura mais, quem que procura menos? Depende, né? momentos. Assim, de modo geral, a maioria das vezes tende o homem ter uma vontade maior de sexo dentro daquele relacionamento do que a mulher. É porque a mulher gosta Hormonal, menos de sexo testosterona. do que o homem? Não. É porque o homem tem prazer em todas as relações. Então, quanto mais prazer você tem, mais prazer você deseja. Então, se a gente está numa relação onde o sexo dá uma cutucadinha nas costas, vira aí, 2 minutinhos de soca, 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 soca. Deu pra mim. Ejaculou, tchau. dormiu? O que essa mulher sente? Nada. Ela quer que Faz aquilo todo acabe sentido. rapidamente, porque tá um saco pra E no ela. dia seguinte ela não quer de novo. Não quer de É novo. lógico. Por quê? Por que o sexo é prazeroso? Porque a gente é bicho. E como bicho, a gente tem mesmo que perpetuar a espécie. A natureza é muito perfeita. Então ela fez com que o sexo fosse prazeroso para que a gente continuasse fazendo. Né? Porque no fundo, somos bichos. Então, se essa mulher não tem prazer, se ela não tem orgasmo e ela não tem a liberação de neurotransmissores que são gerados no nosso corpo durante o prazer e o Uma orgasmo, dopamina, por exemplo. exatamente, né? Dopamina, Ocitocina. ocitocina, endorfina, serotonina, ela não vai desejar repetir aquele ato. tem estímulo. E o homem não. A ampla maioria das vezes, o homem tem prazer em todas as relações. Então, quando vai passando o tempo dentro do casamento, esse homem cada vez quer mais, essa mulher cada vez quer menos. E daí, quando vem, por exemplo, para o processo terapêutico e a gente ensina o casal que sexo não é penetração, que você não precisa ter pênis dentro de nenhum buraco para que ambos tenham prazer, é uma loucura. Ai, mas como assim? Eu pergunto para as pessoas, o que é sexo para você? Não, sexo para mim é pênis dentro de da vagina, do ânus. Sexo oral é sexo ou preliminar? É preliminar. Não, bebê. Sexo oral é sexo. Um beijo na boca, gostoso, bem dado, com pegada, Ligou. com função erótica, é sexo também. Tá, mas existe um fator química também, né? Sim, a gente não pode negar que a fisiologia é diferente entre homens e mulheres, tá? Mas quando a gente trata de sexo, a gente volta para o conceito do que é o ser humano. O ser humano é um bicho biopsicossocial sistêmico. Eita. O que isso significa? Um pedacinho da gente é biológico, ou seja, é fisiologia. A parte hormonal, a parte química, a constituição corporal da gente. Uma outra parte é psicológica. Então tem a ver com as nossas emoções, tem a ver com aquilo que habita na nossa cabeça. Uma terceira parte é social sistêmica. O que isso significa? É sobre o ambiente onde a gente está inserido. É a forma que a gente foi criada, é a família que a gente tem. Então, quando a gente trata de sexo, esses 3 pontos são importantes. Absolutamente. Então, se você, por exemplo, não tem a fisiologia, um caso de uma mulher que usa pílula anticoncepcional, por exemplo, a pílula ela vai reduzir muito o desejo sexual feminino, porque inclusive ela meio que foi feita para isso, né? Que se a mulher não tem desejo, ela não faz não tem sexo, se ela não faz necessidade. sexo, ela não engravida. Então, um dos colaterais é, inclusive, talvez pensado para isso, por toda essa questão hormonal. Só que eu já tive várias clientes, eu também já fui uma mulher que usou pílula anticoncepcional e eu nunca tive problema com libido. Por quê? Porque os outros fatores eram mais importantes e né? relevantes. Agora, quando a gente trata de uma questão fisiológica grave, né, alguma questão genética, alguma questão Formação mecânica, física mesmo, exatamente, né? aí a fisiologia vai passar pelos outros. Exemplo, uma mulher que está com ressecamento vaginal, seja por estresse, seja pela menopausa, né? Ela baixa, na menopausa baixam-se os hormônios femininos, a mulher, além de ter ressecamento vaginal, ela perde a elasticidade da vagina. Lembra que eu falei que a vagina cresce? Nós tivemos uma especialista aqui, uma fisioterapeuta da saúde da mulher. Fisiopélvica. Exato. Maravilhoso. E assim, ela falou várias coisas, vários insights pra gente aqui, que, assim, é inconcebível imaginar isso. O simples fato de uma mulher sentir dor. É muito comum a dor durante o sexo. Ela falou isso. Muito comum. E essa dor acontece por 2 motivos. Um dos principais, ausência de lubrificação. Por que essa mulher não está lubrificada? Porque o corpo dela não está excitado. Né? A gente passa por um ciclo de resposta sexual. Primeiro tem que haver desejo. O que é desejo? É vontade. Então tem que ter vontade dentro daquela cabeça. São os gatilhos, né? Exatamente. Teve vontade dentro da cabeça,
cérebro vai mandar informação para o corpo e esse corpo vai começar a se excitar. No homem, o principal sintoma de excitação, ereção. Na mulher... E o cara tem que correr, porque dependendo do time dele... Na mulher, o principal sintoma de excitação é a lubrificação e a elasticidade da vagina. Uma mulher menopausiada, a depender do histórico de saúde dessa mulher, além de perder a umidade, ela vai perder capacidade elástica. Então, essa vagina vai ficar uma vagina tensionada e aí realmente não vai comportar o pênis do parceiro. Então, se essa mulher está passando por isso, ela precisa fazer exercícios, ela precisa fazer uma massagem pélvica, ela necessita do lubrificante. Uma vagina seca não tem como proporcionar para a mulher um sexo satisfatório. Mas o que você indica para uma mulher que está na menopausa, quer valorizar? Porque isso realmente é importante para o casamento. Tem muita gente que fala que não é, não, não é. Sexualidade, aquele namoro, aqueles beijos, abraços, igual você falou, é de extrema importância. Porque afinal de contas é isso que faz o negócio amanteigar tudo, azeitar e o negócio tudo também, né? Não é só isso. Não adianta viver um relacionamento ruim, né? De agressões, de agressividade, de tratar mal e esperar que o sexo vai funcionar. É muito o que você falou lá Eu costumo dizer o seguinte, se dentro de um relacionamento o sexo é bom, é satisfatório, o resto vai ser bom também, né? Ele equivale a 30% da relação. O restante todo é mais importante. A como o casal se relaciona, a parte financeira, que é muito importante dentro de um relacionamento, e as pessoas acabam não falando sobre isso, né? A criação de filhos. Quando esse sexo é ruim, ele equivale a 70% do relacionamento. Todo o resto perde valor, quando a cama está estragada. Né? Porque um casal, ele é homem e mulher no quarto, na cama. Né? Principalmente casais que são pais e mães. Né? Pai e mãe não transa. Quem faz sexo é homem e mulher. Pai e mãe são função de cuidado. Então, enquanto você está com o filho, está na sala, está na copa, está fazendo ali sua função de pai e de mãe, você não está sendo nem homem nem mulher. E daí muitos casais perdem a função de homem e mulher e passam a ser só pais e mães. É aquele instinto ali de busca, de sedução, aquele negócio todo... Vai se perdendo, né? Tem uma questão fisiológica? Tem. Nós humanos fomos preparados para ficarmos apaixonados em torno de 2 a 3 anos. E quando estamos apaixonados, há toda uma questão neuroquímica que a gente fica chapadão. Entendeu? A paixão deixa a gente completamente inebriado, você não vê defeitos na pessoa, você muda sua forma de pensar, sua forma de agir, é algo realmente neuroquímico, que vai durar em torno de 2 a 3 anos. Passado o período de paixão, o seu cérebro volta para o normal e aí sim, esse relacionamento vai ser duradouro ou não. Já repararam que tem pessoas que são viciadas em paixão? Os relacionamentos sempre duram de 2 a 3 anos. Aí namora ali, às vezes casa, na hora separa. que começa a ficar séria, a pessoa pula fora. Exatamente, porque o corpo dela é como se fosse realmente viciado na neuroquímica que causa a paixão. E na hora que ela tem aquele senso de conquista que é dela, Acabou. já não tem mais aquela adrenalina. Exatamente. E daí a pessoa vai-se embora. Então é muito importante os casais manterem... reacender a chama o tempo todo. Né? Esse foguinho, sabe? Essa vontade. Eu atendi um casal, é uma história tão linda. Foi no comecinho da loja, né? Eu tenho uma loja aqui em BH, lá no Mangabeira, Lune Passion, é uma boutique. E qual é o endereço lá? Fica na Avenida dos Bandeirantes, 1299, loja 28. Qual é o ponto de referência ali perto? Ao lado da Sorveteria Universal, porque ele fica no Band Center, que é um shopping aberto. E qual que é o Instagram da Lune Passion? @Lune Passion. Okay. Nós trabalhamos com lingeries, cosméticos e acessórios sensuais. E os treinamentos. E os treinamentos. Tem cursos, né? Eu tenho um curso de pompoarismo, de massagem sensual, de relacionamento sem rotina, de manual do orgasmo. Relacionamento sem rotina. Tá aí, tem que ter um curso mesmo para explicar como é que e eu tenho um marasmo, curso, inclusive, para homens, chamado Iron Man. Eu sei que você já sabe, mas truques extras são sempre bem-vindos. É o contrário. Você não sabe. Eu não sei, não. Eu tô falar mais que você não perdido sabe. do que cego no tiroteio. Sabe por quê? Todo dia é novo. E todo dia tem uma mulher diferente do meu lado. Sabe por quê? Porque ela tá crescendo junto comigo. Sim. E a gente tá aprendendo tudo junto, uns com os outros. E assim, a gente ainda recebe um bombardeio muito grande na internet sobre informações. Nossa, é uma loucura. Que por um lado é bom... Mas, por outro lado, é ruim. É tanta coisa errada que tem na internet. Exatamente. Gente, eu me arrepio inteira com coisas que eu vejo as pessoas ensinando a fazer sobre relacionamento, sobre sexualidade, sobre jogos. Eu falo, meu pai... E é isso que me preocupa demais. Quando a gente falou do movimento, Red Pill, que é negócio todo, não é só esse movimento. Tá aparecendo um monte de movimento. Outro dia eu vi uma advogada especialista de como vai tirar as coisas do cara. E não quer que as pessoas tenham medo. Outro dia eu vi uma mulher defendendo um cara
que chamou uma mulher, sei lá, fez uma palavra, uma grosseria com ela, porque a mulher tava com uma roupa mais curta. Gente, pelo amor de Deus, pra onde vai parar esse mundo? A internet, eu penso que o fato das pessoas terem se distanciado, estarem atrás de uma tela, com perfis fakes e várias outras coisas, fez com que o pior que as pessoas têm viessem à tona. Exato. Porque é muito confortável xingar alguém, falar alguém, expressar sua opinião sem ter um rosto. Né? Sem a pessoa ter um olhar ali de volta, sem ter nenhum tipo de punição. Então, a internet é muito bacana, tem muito conteúdo valioso, mas principalmente sobre sexualidade e relacionamento, e também sobre ciência. É importante falar sobre a pseudociência que rola solta na internet. As pessoas ensinando várias coisas. Todo mundo é especialista de tudo, né? Exatamente. Muita coisa errada. Encontrou alguma coisa... Dá um Google, vai no GPT, sabe? Hoje a gente tem tecnologia, verifica se aquilo faz sentido, verifica se aquilo é real, aquela informação realmente faz sentido. Dentro de sexualidade feminina, as várias coisas que as pessoas falam sobre cuidar de área íntima, é fazer compressa de morango, é usar um determinado remédio, é banho de assento de não sei o que, gente, não pode. Né? Essas coisas não são adequadas. É diferente de alguém que trata através da ginecologia natural. Que aí vai estudar as plantas. Exatamente, é uma outra coisa. Mas você pegar ali uma planta ali e passar lá porque ela promete ficar mais apertada... Falaram, sabe? É perigosíssimo, é muito perigoso. E aí tem essas questões fisiológicas, mas tem as questões relacionais também. Então tem muita gente dando dica na internet com um monte de coisa errada, que atrapalha completamente os relacionamentos e principalmente os relacionamentos longos. O que tem de gente na internet ensinando as pessoas a fazerem jogos de sedução, você vai se portar dessa forma, porque daí o outro se porta da forma Y, e daí você vai ter a sua conquista. Ah, você finge que não gosta, porque assim você vai ser mais valorizada. Jordana, mas acho que sempre foi assim. Antigamente tinha revistinha que ensinava como é que beijava, né? Sim. Só que isso foi para um contexto globalizado, para todo mundo. Só que hoje aumentou muito. Mas aí eu acho que o responsável por o que vai consumir somos nós, né? A gente tem que ter um olhar crítico para o que vai ser consumido, porque tudo é produzido. Todo mundo fala de tudo o tempo todo, né? E toda bandeira sempre vai ter um tanto de gente lá fazendo fanatismo. Então... Agora, sabe o que é legal, Fernando? Eu conheço o Jordana, deve ter mais ou menos 12 anos. Acho que é por aí. Nessa fase. E logo na hora que você saiu do banco, você começou o projeto. Eu acho que eu peguei logo nesse início. Sim. Quando eu saí do banco, um ano após a minha saída do banco, nasceu a Lune. A Lune nasceu como uma loja de lingerie online, onde as pessoas vinham a calcinha na internet, eu levava a calcinha na casa delas. Mas isso nunca aconteceu, porque eu sempre fui muito estudiosa. Então, desde o começo, eu passei a estudar e me especializar em sexualidade. Então, a Lune nasceu em setembro de 2014, se eu não estiver enganada. E aí, em março de 2015, eu fiz uma palestra para a Polícia Militar para 300 mulheres. Então foi de 0 a 100 muito rápido, né? Nossa. Eu fiz um chá de lingerie, depois eu fui palestrante na Polícia Militar, palestrei na Polícia Militar por 5 anos. Já atendi OAB, esse ano atendi Receita Federal, Cidade Administrativa, assim. São palestras voltadas à sexualidade, né? Normalmente em março, por conta do mês da mulher. Mas voltando à história da Lune, com a parceria com a Socila, foi bem no comecinho, eu não tinha loja física ainda, e eu fazia ações de venda nos salões de beleza. Então, eu comecei fazendo chá de lingerie, né, que é um evento de mulheres antes do casamento, que troca os presentes, né, ao invés de dar panela, dar lingerie para a mulher, mas o chá, na verdade, o foco dele é ter uma interação, é ter conteúdo sobre sexualidade e relacionamento, a fim de preparar a noiva para o casamento, né, seja com dicas da madrinha, da mãe, ou de uma profissional presente, não é só a troca dos utensílios ali daquele evento. Então, eu fazia muitos chás e ações de venda em salões de beleza, em lojas de roupa, né? Eu ia para o espaço, montava lá minha mesinha, toda bonitinha, para as pessoas conhecerem os produtos, para falar feedback, sobre. Talvez pouquíssimas pessoas vão ter condições de dar esse feedback para você. Quando eu te conheci a primeira vez, era uma pessoa muito competente, mas não tão feliz. Hoje, você é uma pessoa extremamente competente, mas você inspira e transmite a felicidade. E eu sou capaz de dizer para você que você rejuvenesceu muito. Porque naquela época, eu não sei se era por causa da profissão que você tinha ou que você fazia, parecia que era um cargo muito pesado, muito forte, e que não era um negócio que você se apaixonou. Hoje, você fala com tanta propriedade, com tanta tranquilidade. É ou não é, Fernando? Que passa paixão nos olhos. Exatamente. Eu mudei muito, porque no começo, apesar de ser muito estudiosa, eu não tinha onde estudar.
né? Eu queria estudar sexualidade, queria fazer uma pós. Hoje eu sou pós-graduada em sexualidade humana também. Mas, à época, por eu ser formada em administração de empresas, a pós de BH não me admitia. Tinha que ser profissional da saúde. E aí eu ia buscando estudar através de livro, internet, que antigamente, né, 10 anos atrás, né, não era o que é hoje. E aí eu ficava um pouco insegura até sobre a informação que eu estava levando. E nos atendimentos de consultoria individual, eu recebia algumas pessoas no atendimento, elas queriam se abrir para mim, queriam ser tratadas por mim, mas eu não podia tratar. Na época, né? Eu tinha ferramenta de abrir a caixinha da cabeça dela, mas eu não tinha ferramenta de fechar. E aquilo ia me frustrando muito, porque eu queria ajudar aquela pessoa. Eu encaminhava a pessoa para uma terapeuta de confiança, só que a pessoa não queria ir. Ela queria ser cuidada por mim. Você. E naquela época, né, comecinho de carreira, eu não poderia cuidar daquela pessoa. Eu sempre fui muito responsável com essas coisas. Então, aquilo me causava um certo desconforto. E o fato também de eu ter sido originária de banco, né? Eu fui gerente de business muito jovem. Então, a minha carteira de clientes, todos os clientes eram mais velhos do que eu. Há um tempo, hoje eu estou de cabelão, mas hoje meu cabelo é mais curto, né? Esse aqui é um rabão que eu achei maravilhoso. Mas na época que eu era mais moça lá no banco, eu tinha realmente um cabelo natural desse tamanho. E era menina, eu tinha 20 e poucos anos. Muito então, jovem. toda vez que eu ia trabalhar de cabelo solto, eu era cantada pelo meu cliente. E eu não podia falar nada, porque era meu cliente, dependia dele para bater a meta. Então, isso foi me formando uma casca que quando eu saí do banco, quando eu comecei aluna, isso meio que existiu. Muita gente não sabe, vou contar uma coisa para vocês que eu raramente falo. A Lune começou bem no comecinho mesmo, comigo saindo nas ruas, nos bares de Belo Horizonte, com uma caixinha de sapato forrada de veludo azul, me apresentando como consultora íntima, falando que era da Lune e se as pessoas poderiam me ouvir por alguns minutos para vender aqueles produtos. Eu fiz isso por 2 finais de semana ou 3 finais de semana. Primeiro final de semana eu saí perto de casa, no Castelo, e vendi R$256 numa noite. Meu, à época, namorado, hoje marido, ia comigo e eu saía vestida de bancária. Eu pegava minha roupa do banco, fazia meu cocão, saia no joelho, camisa social, e me apresentava como a consultora da Lune. E a primeira vez foi assim, falei, vou ficar milionária. R$250 numa noite, 10 anos atrás? O que é isso? E aí, no segundo final de semana, eu fui para o bairro de Lourdes. Bairro bem movimentado aqui de Belo Horizonte, quem conhece, né? E eu fui muito maltratada, muito maltratada. Eu nunca fui tão humilhada em toda a minha vida naquela noite. Eu passei por diversos locais, fui muito maltratada, muito humilhada por homens, por mulheres, foi horrível. E aí, o terceiro final de semana, a gente saiu novamente e eu não desci do carro. Eu falei, não vou fazer mais isso. Congelou. Falei, não vou passar por isso de novo, eu não mereço passar por isso. E ali, naquele momento, é que eu decidi estudar para fazer os eventos. Para fazer as ações mudou de completamente venda. seu modelo. Você viu 2 extremos e dali nasceu o negócio. Exatamente, porque começou assim, que era uma forma de tentar divulgar, só que eu vi que não dava certo, então eu fui começando a contactar pessoas que eu conhecia, que trabalhavam com o público feminino, ofertar meus serviços de forma gratuita. O começo do chás, né, eles foram gratuitos também. Hoje não, né? Mais de 10 anos de carreira, bem especializada, e realmente... Você acertou o público-alvo através dos seus parceiros, né? Sim. E antes não, antes ela é aleatória. Antes, né? mas desde o começo da Lune, a minha intenção era trabalhar com mulheres. Isso a gente... Mas sabe que você me falou de vender, né, lingerie, né, nos bares? Para mim fez muito mais sentido comprar uma rosa. Né? Se eu tô lá com minha namorada na mesa, faz muito mais sentido eu comprar uma... mas não eram lingeries. A minha caixinha de veludo azul, ela tinha cosméticos eróticos. Então, eram géis beijáveis e coisas bem Mas ali sutis. ainda era muito diferente, né? Muito, muito. muito. Há 10 anos atrás, você visionária chegando e falando isso. Hoje, se você chegar e fizer isso hoje, é muito aceitável. Talvez. Mas há 10 anos atrás, 10 anos era bem pesado, né? É o Google na garagem. Imagina que você passava lá e disse, Google, o que é aquilo dali na garagem? Não é nada. Era muito assim. Então, eu fui evoluindo e eu costumo brincar que eu sou usuária e traficante, né? Então, tudo que eu ensino, eu realmente aplico na minha vida. Aplico no meu relacionamento. Além de utilizar os cosméticos e acessórios, o que eu aprendo de técnicas relacionais são coisas que eu realmente coloco em prática. Então, sem sombra de dúvida, com o avançar do tempo, ter visto a transformação de tantas mulheres me transformou também. Olha, então, que bonito. Eu tenho depoimentos tão incríveis, sabe, de mulheres que pós-separação ou de casamentos que foram recuperados depois de
realmente Só que isso daí vai ser passarem pela matéria loja. pro próximo podcast. Vamos. Porque nós já invadimos 8 minutos, tão bom que Eita, tá. que coisa boa. Só que agora a gente vai terminar com o nosso desafio, né, Fernando? Desafio pra mim, vamos lá. É o desafio. Só uma pausa dramática. Não, Jordana, chegou no final do papo do salão, é a hora do desafio, é a hora da frase clichê e da música. Você falar uma música pra gente colocar na nossa playlist e uma frase clichê, que é de domínio público, que você acha que possa ser legal para as pessoas que estão assistindo a gente. Quer começar por onde? Bom, música, eu gosto muito de uma música da Cia, eu não sei falar em inglês, não vou falar português para não passar vergonha, chama-se Imparável. Unstoppable, eu acho, que é da isso aí Cia. mesmo. Essa música é maravilhosa, é uma Maravilhosa. música guia pra mim. Quando eu tô na bad, eu boto essa música e falo, eu sou um Porsche sem freio mesmo. Sobe na sabe? hora, né? Ninguém me segura. É uma música pra mim muito especial. Agora, uma frase clichê, eu gostaria muito que a minha frase se tornasse uma frase clichê para as pessoas. Conta Então pra é essa gente. que eu vou deixar. Goze a vida pra gozar na cama. Uau, gostei. É goza a é uma frase super tatuável, né? Não é? Eu acho, quem sabe um dia. Goze. na Goze vida. a vida pra gozar na cama. Uau, adorei. Jordana, obrigado pela presença. Você engrandeceu prazer. demais esse Papo Salão. Foi um privilégio receber você aqui, viu? Que bom. E esse foi o Papo de Salão com a senhorita Jordana Medley, da Luni Passion. Lune Paixão, exatamente. Obrigado, Foi um Jordana. prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Obrigado.